aquele dado, pode ser um elemento externo, eu estou pensando na minha empresa, a relação dela com o mercado, fazendo análises micro e macroeconômicas, então estou lendo o jornal, estou me informando aqui, mas essa informação também pode ser, por exemplo, o meu operacional alimentando um sistema de informação transacional que está subindo para o SIG, que está gerando toda a informação do ERP da minha empresa, no Enterprise Resources Planning. Então, eu tenho uma fonte de informação aqui, e aí eu seleciono as informações relevantes para a tomada de decisão. Amparado nessa informação relevante que eu tomo a minha decisão. Tomando essa decisão, eu vejo quais são os efeitos sobre a empresa. Por isso que o ideal é eu já imaginar, e isso que é trabalhar com cenários, imaginar que tipo de efeito vai ter na minha empresa no momento que eu tomar uma decisão. Esses efeitos sobre a empresa, eu faço a comparação com os padrões, ou seja, posso fazer uma análise de benchmarking para ver como é que está sendo no mercado, se essas informações estão sendo tomadas do jeito que eu estou tomando as decisões, né? E aí, se eu percebo que entre o padrão e aquilo que eu consegui há um hiato de qualidade, de objetividade, de eficácia, de eficiência, de efetividade, de ocorrência, mesmo que vocês quiserem dar, eu vou propor ações corretivas. Para quê? Para que eu, de novo, identifique melhor as informações relevantes para a minha tomada de decisão, para que eu tome uma decisão melhor. A vida é um eterno aprendizado, né, gente? E o que é aprender? Botar informação para dentro da cabeça e fazer um processamento. É botar dado para dentro da cabeça e fazer um processamento em forma de virar informação. O conjunto de informações que nós temos gera o nosso conhecimento, vejam só. E o conjunto de conhecimentos gera uma ciência. Então ela é uma escadinha, né? Para nós montarmos um SIG legal numa empresa, ele não é aquela coisa tão quadrada como a gente pensa, né? Porque a gente pensa em informática, burocracia, algoritmo, matemática, o troço é quadrado. Não. Envolve criatividade. As pessoas que fazem sistemas são pessoas criativas. Né? Pensem nos softwares que nós usamos. Pensem nos jogos que vocês jogam online, nas mídias sociais e nos filmes que a gente vê, por exemplo. Então, é um espaço para criatividade. Lembrando que o SIG, no final das contas, para o nosso caso aqui, ele é um instrumento, né? Ele é um amparo para a tomada de decisão. Ou seja, é um instrumento administrativo para auxiliar o executivo a gerenciar o negócio, a fazer uma coisa com mais ocorrência, com mais acerto, com mais assertividade. Então, como é que a gente pode analisar esse sistema de informação? De certa forma, eu tenho um problema que vem para mim em forma de dados e informações. Em cima disso, eu faço um processamento desses dados que estão chegando a mim e eu crio a informação. A partir disso, eu tenho a minha tomada de decisão. Mas eu tenho fatores comportamentais também. Por quê? Vocês não conhecem pessoas calmas e pessoas irritadas? Normalmente, a pessoa que é calma, quando se irrita mesmo. E perde as estribeiras. Eu normalmente estou enquadrado nessa categoria. Então, o que acontece? Por mais que eu tenha um elemento informacional, eu tenho meu comportamento, eu tenho a minha criatividade, eu tenho fatores que podem fazer o meu mapeamento. Por exemplo, o Bolsonaro pode ter feito a melhor coisa do mundo no governo dele. Quem vota no Lula vai dizer que não foi bom. O Lula pode estar fazendo a melhor coisa do mundo nesse momento. Quem vota no Bolsonaro vai dizer que não está bom. Assim como quem vota no Lula vai dizer que é bom, quem vota no Bolsonaro vai dizer que o que o Bolsonaro está fazendo está bom. Porque estão as ideologias. Então, o Brasil, como eu falei antes, nós estamos tão ideologizados que eu posso estar com a informação na minha frente. Eu vou duvidar dela porque meu coração não quer aquilo. Eu não quero que chame meu candidato de desonesto, ou de burro, ou de ignorante, ou de preconceituoso, e no final todos são, tá, gente? Infelizmente. Tá? Então é justamente isso, eu tenho fatores emocionais que podem atrapalhar o meu prisma cognitivo de tal sorte. É quando a gente é pai e não quer acreditar que o nosso filho está fazendo uma coisa que a gente não gostaria que ele fizesse. Eu estou tentando me cegar, o pior cego é o que não quer ver, né, gente? Então também está ali. Não adianta eu ter a informação e refutá-la, e negá-la, ou vê-la de uma maneira deturpada, porque uma pessoa inteligente consegue fazer isso.
A gente consegue enganar a nós mesmos, gente. E esse é o pior engano que a gente pode cometer, né? Então, em cima da decisão, eu tenho uma ação. O que essa ação vai gerar? Toda ação tem uma reação. Tudo que eu faço gera uma consequência. Então, a consequência são os resultados. Resultados positivos, adoto essa ideia, essa formulação, estojei aqui como padrão, padronizo e crio um benchmarking. Aquilo que está errado, vamos pensar de novo e refazer esse processo. O que é um SAD, tá, gente? Lembrando que semana que vem eu vou reformular isso aqui e vou pincelar aquilo mais importante do que vai cair na prova para vocês, tá, gente? Então, o que é um SAD, que é um sistema de apoio à decisão? Ele vai analisar várias variáveis para que eu possa tomar um posicionamento sobre determinada questão, tá, gente? Então, o que é decisão? É uma escolha entre as alternativas. Pense numa prova de marcar. Você tem um enunciado, 5 letras, uma é certa, 4 é errada. Tu vai tomar... Esse final de semana teve Enem, gente. 90 questões para a gurizada fazer ali em 5, 6 horas. É puxado. Ele tem que tomar decisões sabendo que ele tem um tempo exíguo, que ele tem uma capacidade informacional que daqui a pouco não contemple toda a prova. Duvido que alguém gabarite uma prova dessas. Tá? Então... Por mais que eu possa ter estudado para o dia do Enem, primeiro, se eu cheguei atrasado, eu já não fiz a prova. Né? Mas mesmo que eu chegue a tempo, se eu tiver, por exemplo, num dia que eu estou muito triste, ou se eu estou com alguma sequela de uma festa que eu fiz meio pesada na noite anterior, isso vai atrapalhar no meu resultado, vai atrapalhar no meu julgamento. Tá? Então esse é o ponto. Existem fatores psicológicos também que acabam criando até ruído no processo comunicativo. Tá, gente? Então, se eu tomo uma decisão apoiada numa informação e o sistema de apoio da decisão tem essa função, ele vai apoiar a decisão, né? Quanto melhor eu estiver informado, mais chance eu tenho disso. Vocês nunca se apaixonaram por alguém que quando vocês olharam o shape era a coisa mais linda do mundo, é a pessoa da minha vida, e quando tu conhece, tu diz assim, meu Deus, essa criatura não vale nada, ou não é nada do que eu esperava. Por quê? Porque agora você já tem mais informação sobre essa pessoa. Já está mais fácil você tomar a decisão. O problema é depois que tu se apaixonou por alguém que não vale nada. Aí tu tá com um abacaxi. Então, o Efraim Turban, que é um dos autores que a gente usa, e isso ele falou em 95, só que esse conceito continua o mesmo. Ele define o sistema de apoio à decisão como algo interativo, flexível e adaptável ao sistema de informação especialmente desenvolvido para apoiar a solução de um problema gerencial não estruturado para aperfeiçoar a tomada de decisão. Utiliza dados, provê interface amigável, permite ao tomador de decisão ter sua própria percepção. Vamos pegar alguma coisa, por exemplo, esportes, gente. Assistam o filme Moneyball, que é um filme com o Brad Pitt, que mostra o primeiro cara que começou a usar realmente estatística para escolha de plantel de clube. Acho que era beisebol, se não me engano, na época. Se eu trabalho por estatística, daqui a pouco eu posso olhar um cara que tem toda a cara de jogador de beisebol. Braço forte, né? O bíceps do cara é maior que a coxa, que a minha coxa. Cara forte, pá, aquele jeito de batedor, porradão, se acertar vai mandar a bola na lua, só que ele nunca acerta. E daqui a pouco chega um cara que nem tenha tanto capacidade física, daqui a pouco ele pode até ter algum problema numa perna, ele pode até mancar, mas a moral é acertar o taco e tirar a bolinha do campo. Se ele faz isso, ele é o cara. Mas aí alguns estereótipos nossos, como por exemplo, aquilo que tu bate o olho na pessoa e já tira, isso é comum no ser humano, né, gente? Tu nem conheceu a pessoa, tu bateu o olho nela, tu já começa a tirar tuas conclusões. Pela forma como ela caminha, pelas vestes que ela usa. Nós nem conhecemos as pessoas, a gente já tiramos conclusões delas. Como que eu vou ter conclusão se eu não tenho informação nenhuma? A Veja fez um teste uma vez, a revista Veja, para ver se o brasileiro era preconceituoso. Então o teste se constituía na seguinte coisa. Eles pegavam foto de uma pessoa branca, de uma pessoa parda e de uma pessoa negra e dizia assim, houve um crime, qual desses três é o criminoso? Houve um roubo, qual desses três é o ladrão? Se tu responder, tu já é preconceituoso. Por quê? Como é que tu vai saber? Tu não sabe que crime foi. Tu tá te baseando apenas na cor da pele da pessoa.
Nessa pesquisa, de cada 3 pessoas que respondiam, que eram perguntadas, 2 respondiam. Ou seja, só uma dizia de cada 3, como é que eu vou decidir isso se eu não sei quem são? Mas a maioria já pegava seus estereótipos. E o mais gozado é que estourava, a maioria das coisas negativas estourava no pardo. O pardo seria o mulato, o caboclo, o mameluco, que são termos extremamente pejorativos, mas só para elucidar o que eu estou falando para vocês. Pergunta assim, quem que é o trabalhador? Ganhava o negro. Por quê? Porque desde que o Brasil foi formado, quem trabalha é o escravo, o branco está lá na Casa Grande mandando. Agora, quem que é o honesto? Aí ganhava o branco. Quem que é o ladrão? As coisas piores estouravam normalmente no pardo, né? Que é quem está no meio do caminho. Eu tô aqui, tem um lá e nós estamos se atirando, quem vai tomar o tiro é quem cruzar no meio do caminho. Esse tem mais chance de tomar tiro que os dois que estão atirando. Sabe? Então você está tomando decisões sobre pessoas que tu nem as conhece, porque tu não tem a informação. Então a base do preconceito é isso. Eu costumo dizer isso, gente. A gente tem preconceito pelo que a gente desconhece. Um heterossexual que vai participar de uma festa LGBT e a que é mais, ele vai ver como uma festa é divertida, que as pessoas estão ali apenas para se divertir, ele já começa a perder seus preconceitos. Eu, gente, em 2007, eu passei no concurso da UERGS, e depois que eu passei, que eu fui descobrir que eu tinha que dar aula no interior do estado do Rio Grande do Sul, numa cidade de 5 mil habitantes, no interior dessa cidade, para o pessoal do MST. Eu fiquei meio assim, digo, pô, tem que ficar acampado num alojamento sem terra, vou ficar lá, de certo, exaltando Cuba e tudo aí vai. Sim, eles têm algumas coisas nesse sentido, mas são pessoas trabalhadoras, eram pessoas honestas, extremamente estudiosos, estão entre os melhores trabalhos que já me foram entregues, eles estudavam com vontade, porque eles sabiam que era não ter acesso à educação. Quem não tem acesso às coisas sabe o quanto aquilo é importante. Quem ganha o seu dinheiro tem bem mais cuidado na hora de gastar o dinheiro, porque ele sabe como ele batalhou para aquilo ali. Né? Por isso que às vezes os pais pedem para os filhos e fazem os filhos entenderem o valor das coisas, senão daqui a pouco ele vai passar a vida inteira em casa lá sem fazer nada, e vai ser um adulto, vai ser um idoso que, tendo boa comida em casa e uma internet que pega, ele vai ver na casa dos pais. E aí você não cresce enquanto ser humano. Tudo bem que eu estou fazendo algumas análises que talvez passem um pouco da questão informacional e tecnológica tão somente, né, gente? Mas anda tudo coligado, até porque nós estamos numa sociedade hoje que as principais mudanças estão amparadas, estão baseadas e muitas vezes estão dentro disso aqui mesmo, dentro do software, dentro do hardware, dentro da rede. As principais mudanças que o mundo tem passado hoje são mudanças tecnológicas. São as evoluções, porque assim, enquanto sociedade, eu não garanto que nós estejamos evoluídos. Quem garante que a sociedade lá atrás não era mais evoluída que hoje, não se preocupava mais com os seus cidadãos, mas que com certeza em termos ferramentais de tecnologia estamos evoluindo? Isso sim, é só você ver a capacidade de processamento e de armazenamento de um computador ou de qualquer dispositivo móvel hoje, em relação ao que um era capaz de fazer há 20, 30 anos atrás. Quais são os desafios e oportunidades, já indo para o encerramento da nossa aula, tá, gente? O conteúdo realmente era diminuto hoje, tá? Então, o que eu tenho que levar em consideração daqui para o futuro? Primeiro, como que eu posso usar o computador para desenvolver novos nichos de mercado? Para quem é mais antigo, eu tenho 47 anos. Quem tem mais ou menos a mesma idade que eu, lembra o que era um mundo sem internet, um mundo sem mídia social, um mundo sem aplicativos de celular, um mundo sem streaming. Tu quer ver uma coisa nova? É cinema. Levava meio ano, um ano para chegar na locadora. Na TV a cabo mais 1 ano e meio, 2. Na TV aberta uns 3 anos. Até que no momento que você tem um criador de conteúdo que é um streaming como o Netflix, ele já lança seu próprio lançamento no seu próprio streaming. E às vezes ele avisa, tu já está esperando vir aquela série do Netflix. Ou a próxima temporada daquela série que você já está aficionado. Correto? Então, que tipo de nicho de mercado eu ainda posso conseguir com sistemas de informações? Ah, professor, não sei, já fizeram tudo? Não. Não. Pode ter certeza que não. Tem muita coisa que pode ser criada ainda.
Ninguém imaginava que podia vender comida por aplicativo até se criar um iFood. E quando se criou um iFood, alguém pensou, pô, você posso vender bebida, posso vender comida, posso vender bebida. Aí tu cria um Zé Delivery. E daqui a pouco uma pet shop pensa, mas vou pegar esse mercado. E aí você pega um aplicativo da Cobase. Eu não comprava Cobase, porque eu comprava ração do meu cachorro na farmácia do Jockey, aqui em Porto Alegre. Ou em alguma pet shop. Moro no Menino Deus, gente. Quem conhece Porto Alegre sabe que o Menino Deus é um bairro geriátrico. Então o que mais tem ali é pet shop e farmácia. A Getúlio Vargas é uma avenida curta e tem 18 farmácias, gente. 18, tá? Mas é porque também quem abre o negócio de farmácia sabe que ali é um bairro onde tem pessoas propensas a consumir esse produto pela questão etária, tá? Manter clientes e fornecedores. Como eu posso ajudar? Os sistemas de informação gerencial podem melhorar a minha relação com o meu back-end, com o meu front-end, né? Diferenciar produtos e serviços. Vou dar um exemplo. Eu acho que eu até já citei isso em aula. Não adianta tu fazer o melhor carro do mundo hoje se ele não tiver uma mídia boa. Ele não vai vender. Uma das coisas que, em alguns casos, a primeira coisa que se pergunta é a mídia. Tu tá comprando uma TV ou tu tá comprando um carro? Tu tá comprando um aparelho de som? Tu tá comprando um carro para ir do ponto A ao ponto B ou para tu assistir filme? Tu pode assistir no celular, mas você já está querendo agregar essas coisas. Você quer que os filhos ali atrás fiquem quietinhos enquanto viajam e não fiquem fazendo um inferno. Pense no que era uma viagem antigamente, quando as crianças não tinham como serem entretidas. Eu vejo pela minha filha, ela pode estar enlouquecida, eu ligo a galinha pitadinha, a guria congela e acalmou a criança. Se eu não tivesse isso, como que eu faria? Tá? Diminuir custos operacionais. Né? Normalmente a tecnologia, mesmo que tu tenha um investimento inicial alto, a longo prazo ela acaba reduzindo custos, né? Isso aqui, gente, é a cadeia de valor do Michael Porter, né? O que a gente pode entender como desafio e oportunidade também? Que tipo de estratégia de marketing inovador eu posso fazer? Como, por exemplo, me dar conta que daqui a pouco vale mais a pena eu pagar 5 segundos de vídeo no YouTube do que pagar meia hora no Jornal Nacional de propaganda. Novos produtos e serviços aplicativos, por exemplo. Né? Tem joguinhos que começaram em tabuleiro e hoje eles têm aplicativo. Consolidação das relações de clientes e fornecedores. Puxa vida, num CRM eu posso relacionar muito melhor com o meu cliente. Eu posso ter ali os dados com relação ao aniversário dele, os hábitos de consumo, que época do ano que ele costuma consumir, quando que eu posso oferecer ofertas para ele. Melhoria das operações, porque quando eu tenho uma informação mais bem feita, minhas operações também tendem a ser mais bem feitas, porque elas estão amparadas num conhecimento, né? E melhoria do gerenciamento interno. Uma capacidade de comunicação, por exemplo, eu estou gravando isso aqui numa sala de aula que não é que eu deveria estar agora. Minha aula terminou, eu vim para cá para gravar essa aula para vocês, depois eu vou descer para minha outra sala. Agora era meu horário de almoço, inclusive, que eu estou abrindo mão para deixar essa aula gravada. A faculdade não sabe que eu estou aqui, não tive tempo de avisá-lo. Mas se meu coordenador precisa falar comigo, ele liga pro meu telefone, ele me manda uma mensagem e eu vou dizer, ó, cara, tô aqui na sala tal, em tal andar. Ok? Outra coisa importantíssima, né, gente? O sistema de informação gerencial, ele ajuda a gestão de unidades dispersas. É aquilo que eu digo. Está cada vez menos complicado isso. Sempre na administração, uma das coisas que a gente entendia era o seguinte: um dos momentos mais difíceis para uma empresa é quando ela vai para a segunda unidade, quando ela abre a sua primeira filial. Por quê? Porque se a empresa é toda dentro dessa sala, eu, enquanto gestor, estou vendo o que está acontecendo. Eu estou colocando pressão, eu estou em cima. Agora, no momento que vai para uma segunda unidade, eu não sou Deus onipresente. Se eu estou num lugar, eu não estou no outro. E daqui a pouco a minha gestão, se é muito amparada em cima da minha pessoa, onde eu não estou, ela cai. Tá? Vou dar um exemplo aqui, gente. Falando dessa parte de unidades dispersas ou filiais. É um sistema que permite que um professor da FADEGS dê aula para os alunos da Unireader, por exemplo, como é o caso de vocês comigo.
Ou na terça-feira que eu dou aula para a faculdade de Joinville e Blumenau, ou amanhã de manhã que eu vou ter aluno da UNP do Pará, do Rio Grande do Norte, sei lá de onde que é. Tá? Comunicação com clientes, porque ela acaba sendo mais assertiva. Veja quando você, por exemplo, recebe o WhatsApp de uma empresa que você compra. A Wine, por exemplo, que é onde eu compro meus vinhos, está sempre me mandando WhatsApp, a Vinerize também. Comunicação com fornecedores. Ou seja, é muito mais fácil, né, eu ter um just-in-time efetivo se eu tiver uma comunicação real-time e fidedigna com o meu fornecedor, para que ele possa me fornecer em tempo hábil, né? Algumas coisas são levadas em considerações também, tipo diferença de tradição linguística e cultural, procedimentos de organização, padrão de hardware e software, né? Tem coisa que não vai do iPhone que não vai do iOS para o Android, por exemplo. Então as coisas têm que se conversar. Então esses padrões também fazem parte da minha escolha, por exemplo, para que tipo de sistema eu vou fazer, amparado por qual hardware, né? Outra coisa que um sistema de informação gerencial bem feito vai me ajudar é a gestão da qualidade total. Porque ela envolve conformidade e especificações. Isso também são informações. Eu também tenho que estar mensurando, tá, mas o meu pincel ele está dentro do padrão? É via informação que eu vou saber isso, no mapeamento que eu vou fazer para ver se ele está adequado ao uso, né? Então, no ponto de vista de consumidor, isso envolve produto, serviço prestado e impressões psicológicas. A gente sabe que o mercado é isso. Gente, a economia é isso. Tu quer entender de economia, tu tem que entender talvez mais de psicologia social do que de matemática. Por isso que a economia é uma ciência tão complexa, né? Tão difícil também de a gente entendê-la. Como que eles podem ajudar o sistema de informação a incrementar o meu produto e serviço? Dando suporte ao benchmarking, que é copiar o que dá certo, ou seja, ter um padrão que funciona, né? Reduzir tempo para desenvolvimento de produto. Eu vou dar só um exemplo, gente. Antigamente, um medicamento levava 10 anos para ser produzido, desde ele começar a ser pensado até terminar a fase de teste e lançar para o mercado. Graças aos sistemas de informações, hoje tu consegue em 1 ano. Quanto tempo levantou mais ou menos para ser feita a vacina da Covid? Lembram que levou mais ou menos 1 ano? E essa informação doou muito tempo. E eu lembro que na aula do tempo da Covid eu dizia, gente, daqui a uns 6 meses vai vir a vacina, porque normalmente leva 1 ano. Isso hoje, antes dessa informática que a gente tem avançada, o desenvolvimento de um medicamento, de um produto, levava 10 anos. Imagine se a vacina da pandemia, da Covid, tivesse levado 10 anos para ser feita. Quantas pessoas ainda estariam morrendo hoje? Porque eu não sei se vocês perceberam, mas diminuiu a pandemia depois da vacina, vocês não acham? Não parece que diminuiu muito o número de mortos? E pasmem, tem gente que ainda acha que não deveria ter vacina. É inacreditável. É aí que eu digo, os nossos ideias pré-concebidas, as nossas idiosincrasias, as nossas crenças, elas podem mapear a forma como eu vejo uma informação que ela pode estar muito clara, mas eu não a vejo. Tá? Melhorando a qualidade e precisão no projeto e na produção, reduzindo as oportunidades para erros humanos. Tu escreveu um algoritmo, ele está certo, ele não vai errar. Ele vai fazer aquilo ali. Enquanto que pessoas erram. Computadores erram também? Erram. Vou dar um exemplo. Inteligência artificial. ChatGPT não é tudo que ele acerta, viu, gente? Tem aluno aí pegando ChatGPT para responder prova e está indo mal. Porque ou ele está dando informação errada ou, de novo, ele está sendo mal perguntado e ele está fazendo uma resposta que também não é a melhor resposta. Então a intenção, e o que está cada vez mais acontecendo está se tornando tão preponderante o sistema de informação gerencial numa empresa que às vezes ele redesenha o próprio negócio da organização. Por exemplo, uma empresa que trabalhava offline passou a trabalhar online, ou que começou a mudar métodos graças a sistemas. Tá? Os processos de reengenharia, por exemplo, que começaram de uma maneira muito efetiva no Brasil lá em meados dos anos 90, eles são possíveis também pela
capacidade informacional que nós temos hoje, onde o computador pode fazer, você, um operador de um computador, pode fazer o trabalho que antigamente precisava de 20 pessoas fazendo ele de uma maneira braçal. Então muda a lógica até do emprego, do mundo do trabalho, da empregabilidade. Quais são as 5 maiores áreas que os computadores têm impacto hoje, né, gente? Primeiro, direito de informação. No momento que ele está dissimulado, todos têm acesso à internet, então isso acaba sendo justo, né? Propriedade. Por exemplo, você não pode pegar um texto escrito por outra pessoa e dizer que é teu. E no momento que tu tem um monte de texto na internet, está muito fácil fazer o que a gente chama de Ctrl-C, Ctrl-V. Privacidade. A gente está cada vez com menos privacidade. E a gente mesmo força isso, né? Não precisa alguém tentar roubar nossas informações, a gente dá elas de graça nos nossos perfis. Dependendo do perfil que a pessoa tiver, porque eu, por exemplo, eu tenho Instagram, o antigo Twitter, que agora é um X, né? Já tive Orkut, não tenho porque não existe mais. Tenho Facebook, tenho WhatsApp. Se você LinkedIn, se tu mapear bem essas redes das pessoas, você vai ver em que campo onde é que ele trabalha, que tipo de trabalho ele tem, onde ele trabalha, com quem ele se relaciona, em quem ele vota, qual o time que ele torce, quem são suas amizades, o tamanho da sua rede de contato, suas preferências. Ou seja, a gente está dando de bandeja essas informações principalmente para 2 empresas, Google e Meta. Essas 2 empresas têm a informação da humanidade, gente. Olha o quão drástico é isso. E perigoso, de certa forma, né? Qualidade de sistema e, em contrapartida, qualidade de vida. Se vocês forem pensar, gente, uma pessoa de classe média hoje tem uma vida muito mais luxuosa e confortável que um rei de 2 séculos atrás. Porque ele tem acesso às coisas que o rei não tinha. E no momento que elas se tornam populares, mais pessoas podem ter acesso a isso. Obviamente que a internet coloca muitos desafios éticos na gestão da informação, né? Eu vou sugerir depois para vocês procurarem sobre o Wikileaks para fechar essa nossa aula de hoje, também pegando essa questão de desafio ético. Tem um filme chamado Wikileaks, que eu até tinha ele no YouTube gratuito, mas ele foi retirado. Mas existem vários documentários sobre o Wikileaks, depois eu vou escrever aqui no quadro, para vocês saberem e se informarem, para entender, para poder discutir e entender justamente essa questão de ética da informação e o quanto os nossos dados estão disponíveis. É o Wikileaks, o site que descobre certas informações que ninguém tinha, que invade e-mail, que descobre, por exemplo, no ano retrasado, se não me engano, teve uns caras que estavam fazendo umas falcatruas no governo e aí, com medo de serem pegos, eles jogaram tudo para a lixeira do e-mail. Só que os boca aberta não esvaziaram a lixeira, gente. Tá lá ainda. Então se descobriu e agora tá começando a cair. Assim. Todos esses caras que fizeram esses escândalos, né? A questão da privacidade, nos Estados Unidos tem uma lei de privacidade desde 1974. Mas como que tu vai passar isso para uma internet? Ainda mais se as próprias pessoas estão colocando as suas informações ali disponíveis e gratuitas. E daqui a pouco elas nem querem mais ter privacidade. Então, quais são os principais efeitos que nós temos na nossa qualidade de vida em cima dessa operacionalização de computadores, né? Aumenta a telecomunicação, aumenta a quantidade de canais onde você pode receber informação. Cada vez mais estamos dependentes dos computadores. A nossa aula aqui, por exemplo, toda sexta-feira dependeu de um computador, né? 2 no mínimo, né? O meu e de vocês. As mudanças que estão cada vez mais aceleradas, erosão de fronteiras entre o trabalho e a família. É o exemplo que eu dei antes para você. Tu tá em casa e daqui a pouco tu recebe um WhatsApp, recebeu, eu vou responder agora, tu tá trabalhando. Ao mesmo tempo que eu posso estar em aula, olhando no meu WhatsApp ou no meu trabalho e falando com a minha mãe.
Antigamente tinha que pegar e ligar. Iam ver que tu estava desviando o teu trabalho para falar com um parente. Hoje tu manda uma mensagenzinha ali. Ou seja, as esferas, os palcos onde a gente atua começam a ficar difusos e se interconectarem, né? Crime por computador, como por exemplo sites de pedofilia. Tá, gente? Isso era basicamente o conteúdo teórico que nós tínhamos na aula de hoje, tá? Por fim, como um fechamento, o que eu vou sugerir para vocês, de repente depois eu coloco os links ali para vocês, tá, gente? Mas procurem se informar, tem bastante vídeo na internet. Deixa eu ver se aqui vai... acho que vai aparecer de Wikileaks. Não, acho que o seu aqui no fim é Wikileaks com C ou com K? Não, o Wikileaks é com K. Deixa eu ver se pra vocês não ficou de ponta cabeça. Tá muito ruim essa imagem, né, gente? Vamos ver aqui. Não, então vamos fazer ao contrário, só um pouquinho. Eu vou escrever tipo ambulância nos... patrulha de Wikileaks, gente. Tenho quase certeza que é assim que escreve, tá? Tem vários documentários no YouTube sobre esse cara. Esse é um site que abria as informações sobre muitas coisas, muitas falcatruas que existem por aí foram descobertos. Uma das coisas que o Wikileaks descobriu, por exemplo, é que durante o governo Barack Obama, o e-mail da presidente do Brasil, a Dilma Rousseff, foi invadido pelo governo americano. Gente, toda a informática do mundo, toda a internet converge até os Estados Unidos. Então, o que acontece? Eles têm as informações do mundo todo. Esse é um dos maiores medos e a grande preocupação de o 5G ser dominado pela China. Qual é o medo dos Estados Unidos? Esse acesso à informação que eles têm e ninguém mais tem, porque a internet toda converge para lá, vai começar a ir para a China. Tá, pessoal? Acaba a nossa aula de hoje aqui. Como eu mostrei para vocês, eu estou aqui na FADERGS. Transmitir essa aula para vocês, porque hoje de noite eu vou ter uma atividade pela empresa e eu não vou poder estar online com vocês, tá bom? Qualquer dúvida a gente se fala